Olá, começa aqui mais uma edição do nosso painel regional, não é? Você sabe, estamos sempre juntos de segunda a sexta-feira, ao vivo, a partir da 1h30 da tarde e com uma reprise às 8 da noite, não é? E você sabe também que aos finais de semana tem sempre uma edição do painel regional aos sábados, 3 da tarde, e aos domingos você tem um encontro com a gente às 17 horas, às 5 da tarde. Sempre com as personalidades da região, personalidades do Brasil, passando aqui pelas bancadas, bancada livre, democrática, não é? Onde as pessoas expressam os seus pensamentos, as suas opiniões a respeito de todos os temas que envolvem aqui a nossa Baixada Santista, a nossa região metropolitana, e claro, discutem e aprofundam também os temas de amplitude nacional. Aqui à minha esquerda, né, a gente já tem com muito prazer a presença do Zé Virgílio, que é o coordenador do projeto Arte no DIC, e ao lado do Zé Virgílio, o cineasta Delson Matos, né, que está lançando aqui um novo curta-metragem, o Limbo, né, que ele vai explicar direitinho para a gente, e o Zé Virgílio vai falar muito também sobre a atuação do Arte no DIC e sobre o evento que aconteceu recentemente no México. Para me ajudar aqui nesse programa interessante aqui, mais uma edição do Painel Regional, conto aqui com o nosso Uriel Vilas Boas, já à minha direita, participando sempre conosco. Lembrando que o programa está gravado nesta edição, não dá para você entrar em contato via telefone, como está acostumado. Pelas redes sociais, você fica sempre com a sua disposição, né? Sempre à vontade, pelo facebook.com/painelregionaltv, facebook.com/painelregionaltv. Lembrando que nós estamos sempre online através do site da TV Santa Cecília, né? Você clicando lá no ícone Painel Regional, no Santa Portal, acompanha a gente. E o programa encerrado, ele sempre vai para o YouTube e você revê como quiser os melhores trechos ou o programa por inteiro. E a presença sempre importante também, presença feminina também conosco diariamente, Ione Furukawa, jornalista, que acompanha as redes sociais, não é, as matérias que a gente tem para colocar à disposição do telespectador e ainda, evidentemente, acompanhando a participação do telespectador via telefone, que hoje não vai acontecer, mas ela representa aqui a produção do programa, né, que está sempre atenta aos nossos convidados e às questões importantes. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, convidados. Tudo bem, boa tarde para você aí de casa que nos acompanha e nos assiste. Muito bem. Eu vou aproveitar aqui para cumprimentar também o Zé Virgílio, que coordena o Arte no DIC, que nos dá o prazer de mais uma vez estar com a gente aqui. Tudo bem, Virgílio? Prazer em recebê-lo. Tudo bem, Boturão. É um grande prazer estar aqui. Uriel, Ione e o nosso amigo Delson. Para a gente trocar umas ideias, conversar sobre cultura, enfim, tudo aquilo que você sabe muito bem conduzir. Opa, a gente tenta, né? Delson Matos, cineasta, obrigado pela presença. Tudo bem, Delson? Tudo bem, Edgar, Uriel, Ione, José Virgílio. Prazer estar aqui com vocês para poder falar um pouco do Limbo e ouvir um pouco sobre a cultura aí. Legal. Uriel Vilas Boas, mais uma vez, obrigado por estar conosco. Tudo bem, Uriel? Tudo bem, Boturão, e é sempre um prazer falar sobre cultura, principalmente quando se fala de cultura do campo social, que é a questão do Arte no DIC e a proposta do curta-metragem do Delson. E a Ione, um papel importante, acompanhando a gente aqui. Muito bem, vamos começar aqui por ordem de idade, né, Uriel? Por ordem de idade, quem vai falar? Os mais velhos primeiros, né? É o mais velho primeiro, né? Quem é mais velho aqui? Acho que é o Delson, né? O Zé? O menos jovem. Menos jovem, né? Menos jovem. Não, vamos abrir o espaço aqui para o Zé Virgílio, né? Para a gente falar um pouquinho mais sobre o Arte no DIC, projeto que o telespectador já conhece bastante, né? A sua coordenação sempre importante, né? Sempre firme lá. E esse evento que aconteceu lá no México, quando foi, o que é que foi debatido, o que é que foi discutido, o que é que o Arte no DIC foi fazer no México? Esse encontro, né, que é o 12º, ele é organizado pela Associação de Fundações Espanholas e que hoje congrega, né, todos os países que compõem a Secretaria-Geral Ibero-Americana, né, são os países da América Latina, de língua espanhola, e a Espanha, e Portugal e Andorra. Então, é um encontro de discussão sobre as ações da sociedade civil, né, das organizações da sociedade civil, que são muito respeitadas lá fora, e que realmente elas atuam para aquilo que elas foram constituídas. No nosso caso, né, nós participamos do 11º, foi a primeira intervenção do Arte no DIC, que foi em Madrid,
em 2012. E já essa segunda intervenção, o Arte no DIC participou de uma mesa, né, de cultura para falar exatamente das ações sociais que ele desenvolve no DIC da Vila Gilda, olhando a cultura de uma forma ampla e não só a questão das linguagens artísticas. Perfeito. E como é que foi aí a recepção aí ao projeto, não é? E a vocês especialmente, lá no território mexicano, em Puebla, né? Foi em Puebla. Puebla. Não, muito bacana, tá entendendo? Inclusive, o encontro teve a abertura feita pelo Dom Henrique Nieto, que é o presidente do México. Grandes autoridades estavam presentes. E na nossa mesa, né, eu coloquei as ações que o Arte no DIC desenvolve, né, com seus parceiros, no caso com a Sabesp, a questão do Se Liga na Rede, de melhorar a qualidade da água, de não se perder tanta água como a gente sabe que as ligações clandestinas acabam provocando. Falamos também de uma futura parceria que estamos discutindo com a CPFL na mudança de fiação, a troca daqueles aparelhos que já estão danificados que podem provocar incêndios. A gente sabe que em menos de 4 anos, né, teve 2 incêndios terríveis ali pelaquela área, né, com as pessoas perdendo tudo. E também o programa de capacitação, de uma parceria que nós estabelecemos também com Via Rápida, quer dizer, a inclusão social com o olhar da cultura de uma forma ampla e não só focar nas nossas oficinas de capacitação e de inclusão social das linguagens artísticas. Muito bem. E vamos pedir para o Delson também se apresentar aqui para a gente, né? O Delson, cineasta, né? Você estudou cinema, foi isso? Foi, sim. Pra gente, Delson. Estudo ainda, né? Estuda, né? Isso. Eu fiz especialização em cinema, né, em São Paulo, e agora eu faço mestrado em comunicação audiovisual também em São Paulo. Comunicação audiovisual. Audiovisual, né, cinema. Perfeito. E você está lançando lançou agora recentemente, né? Isso. Um novo curta, é isso? Isso, Limbo. Limbo. Que ele nasceu, na verdade, de um TCC, né, um TCC de especialização em cinema, e a gente não tinha esse panorama de São Paulo, né, em relação à água. O curta, ele fala sobre a escassez da água, né? Ixi, então, o tema é bastante atual, infelizmente, né? Então, infelizmente, assim, engraçado que a gente começou a produção há 1 ano e meio atrás. Então não tinha esse panorama de São Paulo que nós temos hoje. Você começou há 1 ano e meio atrás a produzir o Limbo. E a ideia já era baseada em possibilidades de falta d'água. Isso, na escassez da água. Só que a gente conta assim essa história por um outro viés. Então a gente trata, na verdade, de um traficante de água. Imagina assim... Traficante de água? Um traficante de água. Imagina um período em que seria pós-apocalíptico, assim, vamos dizer. As formas de troca, até a moeda, como cairia o valor, na verdade, como seriam as trocas da sociedade, né? Então a gente buscou retratar esse cenário de como seria a escassez de água, o valor da água, qual seria o valor da água num mundo em que a água está em falta, né? Então é a história de um traficante de água, que ele domina aquela água da região e do mundo, né? E ele tem como antagonista um fanático religioso. Só que daí, em determinado momento, esse fanático religioso, ele vai lá e rouba todo o estoque de água desse traficante de água. E aí é no momento que se evidencia que ele tem uma filha. E a partir disso, o resto é só vendo o filme, que a gente vai lançar muito em breve também na internet, provavelmente em São Paulo também. Olha, eu espero que a gente não passe por essas experiências aqui no Brasil, né? Mas Oriente Médio, por exemplo, né, Uriel? A gente ouve muito esse tipo de situações, esse tipo de casos, histórias, né? De contrabando de água, essa coisa toda. Um país compra água do outro, enfim, mas às vezes o preço é um pouco fora da média, do contexto, enfim. Existem comércios paralelos de água, assim, uma coisa inimaginável, que a gente já começa a não achar tão inimaginável assim. Uriel, fica à vontade aqui, nós estamos com os nossos 2 convidados aqui, com o cineasta Delson Matos, com o Zé Virgílio, o coordenador do Arte no DIC, enfim. Eu vou começar pelo Arte no DIC, porque me chamou a atenção esse segundo encontro ibero-americano, e me chama a atenção pelo seguinte aspecto. Quando fala-se aqui no Arte no DIC, eu penso que deveríamos ter uma repercussão muito maior do que nós temos, pelo trabalho que você faz, pelo trabalho que é feito numa área social de muita complexidade.
E eu gostaria de saber de você, no caso, por que ibero-americano, primeiro? E segundo, se outros países da Europa também têm esse tipo de trabalho, qual é uma troca de experiência que vocês fizeram lá? Vocês levaram informações sobre o trabalho que é feito no Brasil e trouxeram experiências de lá? E que comparação você faria nisso? Olha, na verdade, o Arte no DIC, quando eu sempre trabalhei essas ações do Arte no DIC nas minhas experiências anteriores lá na Bahia. Quer dizer, eu vi coisas e participei de coisas, por exemplo, o Grupo Olodum, que eu fiz parte durante 5, 6 anos da minha carreira e que no início eu ajudei com outros técnicos da Fundação Cultural, todos aquela expressão cultural que são os blocos afros, que para mim talvez seja a grande expressão cultural no Brasil, né, que vem da cultura negra. E eu vi essas coisas todas ali, eles terem uma dimensão internacional. Um trabalho que você vai fazendo e vai se consolidando ao ponto de você ser chamado para mostrar toda aquela produção cultural, toda aquela discussão também das questões étnicas, no caso dos blocos afros. Então, quando eu comecei a desenvolver esse trabalho do Arte no DIC, assim que eu comecei a me envolver, eu disse, bom, nós não vamos trabalhar para ficar aqui. Essas pessoas, elas têm direito de chegar em todos os lugares. Quer dizer, então aí a gente foi nessa linha. Quer dizer, na medida que, mesmo sem a gente ter o equipamento que a gente tem hoje, lá fora as pessoas já conheciam. E eu recebi, em 2011, uma jovem que vinha fazer seu pós-graduação, ela formada em Relações Internacionais, ela franco-brasileira, a mãe dela daqui de Santos, mas ela nasceu na França, o pai dela é francês, e a Universidade de Provence ofereceu a ela um estágio no Brasil, pela qualificação dela, né, como aluna. E deu a possibilidade para uma empresa privada e para uma organização não governamental. Então, naquelas pesquisas, eles indicaram o Arte no DIC. Então, ela me procurou na época e daí ela fez mais um outro estágio, né, que ela se conquistou lá fora, e eu a convidei para trabalhar com a gente. Ela ficou 2 anos trabalhando aqui no Brasil, agora ela retornou esse ano, e daí a gente foi convidado para fazer um bate-papo, né, porque eu não sou palestrante, um bate-papo com os professores do curso de doutorado de artes dessa Universidade de Provence. Aproveitando aquele momento que eu estaria lá, o ex-ministro Juca Ferreira, secretário de Cultura de São Paulo, ele estava como embaixador especial do Brasil, convidado pela Secretaria-Geral Ibero-Americana. Aí eu pedi a ele para ver a possibilidade de eu me expressar lá e mostrar o Arte no DIC. Daí começou toda essa caminhada. E como eu falei, né, essa associação de fundações da Espanha, essas fundações são altamente respeitadas lá na Espanha. Eles têm uma ação assim, muito efetiva em todas as questões sociais, tanto envolvendo cultura como saúde pública, enfim, tudo aquilo ali. E na conversa que eu tive com o presidente da associação, ele me pediu o material do Arte no DIC. E daí foi que nós fomos, assim, gradativamente chegando para mostrar o conteúdo do nosso trabalho. Quer dizer, foi uma experiência assim, muito grande. O que eu vou trabalhar agora, porque nós estamos colocando um braço em Barcelona, do Arte no DIC da Espanha, conquistar um espaço dentro dessa associação de fundações espanholas, porque os investimentos da iniciativa privada via essas fundações é muito grande. O Santander e outras empresas, né, espanholas, e da gente trazer esse recurso também para ser investido aqui no Arte no DIC. Quer dizer, então, essa é uma grande conquista, mas pode ter certeza que eu, assim, percebi na minha saída desse encontro, pelas as abordagens de diversas pessoas muito importantes, né, que a pessoa mais simples, popular que tinha ali era eu, quer dizer, ali diplomata, gente assim, altamente qualificada, do interesse que eles tiveram pelo esse trabalho do Arte no DIC. Então, para mim, tá entendendo? Essa é uma grande conquista da instituição. Muito bem, Ione, fica à vontade aqui também para participar aqui com os nossos convidados.
Acho que pelo que a gente conhece do projeto Arte no Dique é fomentar a cultura em todos os sentidos, né? Socialmente, fora do Brasil agora que vocês estão conseguindo um espaço muito legal. E o que eu vejo também é sobre a Banda Queirô, que está sempre muito presente aqui na cidade, na região. E o espaço fora do país também já está sendo alcançado? Como está funcionando a Banda Queirô com Arte no Dique? Olha, no ano passado nós fez 3 apresentações em Paris e no sul da França, onde a gente tem a Associação Arte no Dique França, que fica em La Ciotat, que é a cidade da Ingrid, né, que é a nossa Relações Internacionais. Esse ano nós participamos em Paris de um evento que tem há 13 anos, que é organizado por um baiano, que é as lavagens, que é aquela coisa do sincretismo religioso da Bahia, né, nas igrejas, como a lavagem do Bonfim, que é a mais popular de todas. Esse baiano ele criou a lavagem de Santa Madalena, lá em Paris, que é uma igreja assim belíssima, e já está há 13 anos, e os meninos da Banda Queirô tocaram lá. E também no Festival do Brasil, em Barcelona. E foi assim maravilhosa a receptividade, teve convites para fazer workshop de percussão, enfim. Mas é uma costura e um trabalho que a gente tem que fazer para a gente ter solidez quando a gente pisar. E não chegar lá e criar uma expectativa e depois, está entendendo, tudo isso a gente, está entendendo, assim, aquele investimento que foi perdido. Então, a Banda Queirô, ela também já está sendo reconhecida e essa experiência, né, para esses jovens é fundamental, né, para o desenvolvimento deles como gente mesmo, como pessoa. O Delson já tinha ouvido falar, conhece a experiência do Arte no Dique, né? Sim, com certeza. Aqui é bem em Santos, né? Sou de Santos, ainda moro em São Vicente, mas a gente conhece sim. Já ouvi bastante falar de vocês. É um projeto vencedor, né, Uriel, sem dúvida nenhuma, e que traz resultados bastante interessantes, inclusive nos aspectos sociais também bastante significativos, né? Não tenho dúvida nenhuma. E é um dado importante, o fato de envolver uma comunidade a partir da juventude, quer dizer, leva as pessoas a participarem. Você trouxe essa experiência da Bahia, do Olodum, chegou ao que é. Agora, eu gostaria de saber do Delson, esse curta-metragem que você fez, você falou que é um TCC. Isso. E qual a utilização que você vai fazer desse curta-metragem em termos de comunidades? Lembrando que o TCC é o trabalho de conclusão de curso, né, para fechar o curso universitário, né? Então, eu acredito que o audiovisual, assim como toda arte, né, tem uma função social muito importante, assim, né? Eu acho que tem uma mensagem nesse trabalho que, para quem vê, talvez, e não conheça ou desconheça ou ignore a importância da água, eu acho que é bem interessante para que reflita. Acho que uma reflexão, ela colabora com uma reflexão, esse material. E nós queremos não apenas parar, na verdade, no curta, né? Nossa intenção é transformar ele num longa. A gente tem muito mais a dizer do que nesses 20 minutos de curta. E eu acho que é esse o nosso foco agora, assim, de ter uma mensagem com um tempo maior de filme, claro, né? Mas a gente tem uma mensagem para dizer. Todo mundo acha que faz arte por qualquer meio, tem uma mensagem por trás da arte. Eu acho que essa função que a gente está tentando cumprir, assim, para a gente fica bem gratificante para a gente. E foi filmado aonde esse curso? Então, a gente é baixo custo, né? Então, quer dizer, aluno sabe como é que é, né? Ainda bem, né? Todo mundo sem dinheiro no bolso. Mas a gente buscou alguns parceiros e a gente filmou em São Vicente, em 2 casas, e na Vila de São Vicente também. E a gente foi para Ilha Comprida também. A gente pegou um dia o carro e falou assim, temos que achar um lugar que tenha um lugar que seja aparentemente seco, que tenha dunas. Então a gente partiu o carro procurando, fez uma pesquisa prévia pela internet e a gente saiu procurando, assim. E foi nós estávamos na posição de alunos, né, lá. Então foi importante salientar que foi um aprendizado muito importante para nós como alunos também, ter essa vivência, sabe? E lógico, nós não imaginávamos que iria acontecer isso com São Paulo. Foi uma infeliz coincidência, mas a gente fica feliz de poder colaborar de alguma forma com a conscientização das pessoas em relação à importância da água. Será que a Banda Queirô e o Olodum em conjunto não conseguem desenvolver uma dança da chuva qualquer, não, para ajudar? Não? Os índios são que sabem praticar a dança da chuva. Os índios sabem praticar a dança da chuva, né? Correr aqui por esse nosso litoral afora, não encontramos aí um grupo de índios para ajudar, não?
Bom, lá em Porto Seguro eu sei que os pataxós eles fazem sempre... Os pataxós, né? Fazem, sim. Mas lá chove, né? Hein? Mas lá chove. De vez em quando chove. De vez em quando. Vamos para o nosso primeiro intervalo, já já a gente volta com o painel regional em instantes. E volta com o nosso painel regional, não é? Nesta edição, a gente com muito prazer recebendo aqui à minha esquerda o Zé Virgílio, coordenador do projeto Arte no DIC, ao lado dele o cineasta o Delson Matos, não é? Aqui à minha direita, Uriel Vilas Boas, sempre participando conosco, e a Ione Furukawa, não é? Analista acompanhando as redes sociais aqui no programa, as perguntas que vão chegando nesta edição impossível, nas perguntas da produção, claro. Nós estamos com o programa gravado, mas você segue aí acompanhando uma série de informações interessantes, né? Falando sobre arte, falando sobre cultura, com o pessoal do Arte, com o representante do Arte no DIC e com o cineasta, o Delson Matos aqui, que produziu como um TCC, o trabalho de conclusão de curso, né? O curta-metragem Limbo, que trata quase que uma previsão apocalíptica, né? Porque acabou acontecendo essa questão de racionamento, essa dificuldade que nós temos com a água aqui pelo estado de São Paulo. Isso acontece em alguns outros estados também, né? Mas a situação mais visível, né? e mais iminente aqui vem acontecendo no estado de São Paulo, lamentavelmente. Bom, você pretende transformar esse curta num longa-metragem. Isso, Só que aí você falou no final do bloco passado, né, que o custo baixo e tal, né? Agora o custo aumenta um pouquinho mais, né? Não, sim, com certeza. A gente contou com colaboração até dos atores, né, que abriram mão do cachê também para a gente fazer um trabalho em conjunto, né? Então a gente pensa também em valorizar eles, claro, de uma forma que seja justa, né? Mas nossa intenção realmente é fazer um longa, até porque esse curto, a gente trabalhou o silêncio cinematográfico nele, que na verdade é um recurso estético, assim, de linguagem também. Ele tem 20 minutos de não tem fala, ele não tem fala. Então todo o aporte de linguagem da fotografia, da direção de arte, a gente utilizou nele também. Então provavelmente o longa, com certeza, ele vai ter fala agora. Ah, tá. Ou seja, vai ter um outro jeitão aí. Ele vai ter a essência do curta, mas ele vai ser feito de forma diferente, até porque o recado que a gente quer passar nessa etapa é um pouco mais amplo. Eu colocaria duas questões. A primeira delas, você falou que não imaginava que poderia acontecer o que está acontecendo em relação à água. Vocês, por acaso, estão debatendo a utilização desse curta para que possa ser exibido em comunidades onde o assunto pode servir de orientação, de debate, de discussão, ou simplesmente é um TCC que você vai registrar na faculdade e posteriormente fazendo o longa-metragem? Mas esse curta, você já imaginou a utilização dele agora? Porque as pessoas precisam mudar a cultura, Sim. né? Fundamental. As pessoas precisam entender que a água é um líquido que tem fim, né? E nós estamos vivendo uma crise sem precedentes, não se sabe exatamente o que vai acontecer, né? Nem quando isso pode ser regularizado, se será regularizado, esperamos, né? Olhando para São Pedro, para que seja regularizada essa situação o mais breve possível. Mas isso que o Uriel coloca é isso, uma mudança de cultura por parte das pessoas, economizar a água o máximo possível, né? Sim, sem água não tem vida, sem vida, dinheiro não tem valor nenhum. Basicamente isso. E com certeza, assim, a gente está buscando, nossa equipe é pequena, né? Mas nós buscamos, sim, aberturas com até universidades, escolas também. E nós estamos oferecendo curta. Vamos passar lá, fazer um bate-papo com a gente depois. Quem quiser, qualquer escola, universidade, quiser fazer um bate-papo com a gente também, que a gente faça a amostra, é só procurar a gente aí. Vocês já tentaram, por exemplo, falar com os secretários de educação, ou mesmo até de saúde, de alguns municípios, no sentido de estimular esse debate, essa discussão? Sim, não chegamos a essa etapa ainda, pelo fato até da nossa equipe ser um pouco pequena, né? Então, nós estamos buscando agora, né, com o fato de ter ocorrido a estreia na sexta-feira, estamos buscando parceiros, aliados que queiram levar essa ideia adiante e estamos completamente assim, do lado da sociedade, né? O que precisar da gente, a gente vai estar fazendo mostras e debater. Eu acho que tem que levar a debate, sim, esse assunto,
urgente. Eu acho que a gente tem que debater isso, a importância da água. Porque muitas vezes a gente deixa as coisas, o dinheiro, assim, sei lá, como o mais precioso. Só que qual na realidade, quais os verdadeiros valores que nós temos diante das coisas na vida, né? Eu acho que a água, com certeza, mais de 70% do corpo é água. Então, eu acho que tudo gira em torno disso. Muito bem. Ione, pois não, Ione? Acho que a gente está falando tanto desse filme, né, do curta-metragem, que eu acho que as pessoas em casa estão querendo saber aonde podem assistir, né, já que a estreia já foi. Quem não assistiu ainda, onde pode encontrar, onde vai ficar disponível na internet. Passa para o pessoal de casa. Então, a gente, no momento, estamos com a abertura com algumas universidades e alguns outros locais para realizarmos as mostras, né, outras mostras, tanto aqui como em São Paulo. Então, a partir de novembro, provavelmente, final de novembro, a gente vai disponibilizar na internet para quem quiser ver em casa e espalhar e conhecer o trabalho e refletir. E a gente sempre deixa assim, a gente tem o Facebook hoje, né? Facebook/Curtalimbo. Quem quiser debater com a gente, conversar com a gente está aberto. É só nos perguntar, mandar informações, mandar posts, conversar com a gente. A gente quer dialogar mesmo com a sociedade. Então, quem quiser dialogar com a gente está completamente aberto. E provavelmente no fim de novembro a gente vai colocar na internet para todos possam ver. E ele tem, embora seja um curta sem fala, ele vai ter também a legenda, né? Algumas partes ele necessita de legenda, então a gente vai estar abrindo para todo mundo que queira ver e assistir. Mas ele já está à disposição? Ainda não, ainda não. Em breve. Zé Virgílio, você que é nordestino, arretado, né? Baiano, né? Torcedor do Bahia, bora Bahia, né? E, bom, Bahia está ameaçado, hein, rapaz? Esperamos que recupere, vamos ver. Uhum. E o Palmeiras, aqui 2 candidatos ao rebaixamento, lamentavelmente. O Palmeiras à minha direita aqui com o nosso Uriel e o Bahia aqui com o Virgílio aqui à minha esquerda. Espero que os dois se salvem, né? Mas eu queria saber o seguinte, né? Você convive desde cedo com essa coisa de problema de água, falta d'água, essa coisa toda, ou a Bahia, de maneira geral, não é tão problemática assim? Não, é muito problemática, muito. Ela tem a região do semiárido, né, que é super problemático. Quer dizer, a gente sabe, né, a cultura da seca no Nordeste, que imperou aí durante décadas e décadas e décadas, de uma coisa que é muito fácil, né, de ser resolvido, mas que precisa ter vontade política, tá entendendo, para isso. E não se ganhe tanto como se ganhou, tá entendendo, com aquela indústria da seca, que a gente sabe, né, e que tanto se falou e tanto se comentou. Ainda continua, o problema continua lá, muito grave. Essa região do semiárido muitos problemas, tá entendendo? Quer dizer, houve uma pequena melhora, mas a gente sabe, né, que o Nordeste sofre muito com essa questão da água e não é da agora, não. Isso que está acontecendo em São Paulo já há muitos anos, está entendendo? Aqui no Nordeste, as pessoas morreram de sede, na verdade. Muita gente morreu de sede. Eu me lembro que quando eu trabalhava na Fundação Cultural da Bahia, no início dos anos 80, nós trabalhávamos com grandes municípios, né? Eu coordenei um projeto que trabalhava com 7 grandes municípios. Só que a gente era curioso, tá entendendo? Todo mundo muito jovem, a gente pegava aquela Kombi ou a Brasília que tinha da Fundação Cultural que a gente levava e a gente percorria aquelas cidades mais próximas das grandes, dos grandes e médios municípios da Bahia. E eu vi coisas assim incríveis, né? Assim, nessa questão da água. Então, é uma coisa que está aí ainda com bastante, tá entendendo? Sabe? A melhora foi muito pouco para a necessidade que tem as pessoas, entendendo? De investimentos nisso aí. Bom, e a gente tem alguns reservatórios espalhados aí pelo estado inteiro, tem outros reservatórios espalhados pelo país, mas não se sabe exatamente o que acontece, que a água não chega onde tem que chegar, né? Em determinados locais parece que não foram feitos os investimentos que deveriam ser, e por outro lado, também não se pode negar que falta chuva, né? Mas tem 2 questões também que eu gostaria de mencionar. A primeira delas é que o clima em si ajuda a atrapalhar esse desenvolvimento, a continuidade de chuvas, mas as comunidades, e aí não tem diferença de classe social,
lamentavelmente, não interpretam a importância do que significa a preservação da água. E aí se dá até no escovar os dentes. Porque quantos de nós pensam quando está escovando os dentes que a torneira da pia tem que estar fechada? A gente nem se lembra disso. E aí a gente sai do apartamento, passa na escada, está o zelador, está lá o faxineiro jogando água com uma tranquilidade, lavando. Quer dizer, são situações... Lavando a garagem. Lavando a garagem, lavando o passeio. Tente chamar a atenção de uma pessoa a respeito disso. A primeira reação dela é resmungar. Se você insistir, está dizendo, eu estou pagando. Não é? Então, são situações... E nessa crise que nós estamos passando atualmente em São Paulo, eu não percebi ainda a ênfase na discussão dessa questão. E não se trata de questionar, de falar mal do governo do Estado, a coisa que o vale. Não vem ao caso essa discussão. Eu diria a necessidade do próprio governo do Estado levar as pessoas a debaterem, a avaliarem o significado disso. E nesse aspecto, penso eu, o longa-metragem que você vai fazer e mesmo o problema, o seu contato, Vigílio, com a criançada, com essa meninada da periferia, eu diria periferia, é uma forma de incentivá-las a analisar o que vem a ser o meio ambiente, a avaliar a importância dessa preservação para a repercussão futura. E nós não temos, lamentavelmente, esse tipo de coisa. Como eu coloquei, assim, até que foi o motivo da minha exposição lá no Congresso, lá em Puebla, o Arte no DIC, ele começou esse ano uma parceria com a Sabesp, exatamente num programa que eles têm chamado Se Liga na Rede. Então, a questão da legalização da água, a questão de... os termos técnicos eu não conheço, mas aqueles hidrômetros, sei lá, aquelas torneirinhas, exato, que fica vazando. Quer dizer, o gato, né, quando você vai tirar a água para utilizar ela ilegalmente, o que você perde é muito maior do que você utiliza. E é como você colocou aí, isso é uma coisa que você tem que ir ali conversando, porque as pessoas, no primeiro momento, têm uma resistência, apesar de que todo mundo também quer estar, principalmente aquela comunidade ali, dentro da legalidade. Ninguém tem interesse de ter água de gato, de ter luz de gato, enfim, as pessoas têm, e eles têm um programa, né, pelo que me foi apresentado lá, pelo corpo técnico, superintendente, de ter a tarifa social. Quer dizer, então, as dívidas que eram muito grandes das pessoas com a empresa, eles também, o mínimo do mínimo, eles estão cobrando para essa legalização. Quer dizer, então é um trabalho que a gente começou pelos becos, né, 1 ou 2 becos, porque essa parte, o papel do Arte no DIC foi de conscientização, de chamar as pessoas para uma discussão e de abrir as portas da comunidade para que os técnicos da Sabesp chegassem. Então, esse programa eu achei uma coisa bem interessante e a gente associou a nossa imagem, né, da organização com a empresa. Quer dizer, a coisa está fluindo, mas é um trabalho, está entendendo, de persistência, para que a coisa, está entendendo, alcance o objetivo principal. E há vou dizer uma romaria, né? Mas há uma tendência natural das pessoas que estão com problema de falta d'água, né? De buscarem regiões, locais, onde exista água, tá certo? Isso desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano existe, né? Desde que, sabe-se lá de onde ele surgiu, né? A teoria da evolução, Adão e Eva, sei lá, né? Mas desde que o mundo é mundo, a tendência de sobrevivência do ser humano é essa, tá certo? Você está numa região onde a torneira está vazia, né? Você vai buscar água em algum lugar, né? Isso já aconteceu no final de semana passado, aqui na Baixada Santista, o movimento foi o dobro, né, do esperado, a expectativa nas rodovias, gente que veio para cá, ou para casa de parentes, né, de amigos, ou até locando apartamentos, quarto e sala, enfim, para poder se instalar e buscar lavanderias, buscar casa de pessoas conhecidas, e até o próprio prédio, para usar a água do prédio, usar a água do apartamento, do imóvel, para poder lavar suas roupas, pegar uma secadora
secar e tal, e passar o fim de semana lavando roupa. Né? Aconteceu isso. Ah, foi isso? É impressionante. Né? Mas aquele volume de gente eu não entendi. Boa parte foi. Até alguns jornais aqui registraram esse movimento em relação aqui à região. Você, no filme, você não imaginava essa situação, não imaginou, não flagrou essa situação, não, né? Não documentou isso, não, né? Nem um pouco. Nem um pouco. Assim, essa situação que a gente está vivendo hoje mesmo, de realmente pessoas virem para a Baixada pela falta d'água em São Paulo, realmente é um pouco assustador, né? Baixada Santista que sempre conviveu com esse tipo de problema, né, Ariel? Você não me deixa mentir sozinho, né? Mas sempre conviveu com esse tipo de problema, especialmente nas viradas de ano, né? Réveillon, e durante o período de carnaval, né? Com um número excessivo de pessoas que vinham para cá. Mas era aquela coisa, né? Apartamentos em Guarujá, em Bertioga, em Praia Grande, casas assim, também, né, onde cabia 6, 7 pessoas, tinham 25, 20, né? E aí acabava que acontecia o quê? Baixa pressão, ia faltar água mesmo, não tinha como, né? Isso era absolutamente natural. Agora, num período fora temporada, fora feriadão, como nós estamos vivendo, é uma coisa impensável e não está acontecendo. Nós temos água, graças a Deus, sobrando ainda aqui por Santos, São Vicente, Cubatão, acho que Guarujá e Praia Grande também, né? E as pessoas estão vindo. A gente tem que fazer mais um intervalo, né? Esse assunto da água realmente toma conta, né? A gente faz mais um break e já voltamos com o painel regional. Vai poder contar. Estamos de volta, né, com o nosso painel regional, né? Este é o terceiro e último bloco desta edição e a gente conta com muito prazer aqui com o Zé Virgílio, presidente do Instituto Arte no DIC, o Delson Matos, cineasta, aqui ao lado do Zé Virgílio, e aqui a bancada à direita com o nosso Uriel Vilas Boas e a Ione Furukawa, né, sempre atenta com as questões da nossa equipe de produção nesse programa, evidentemente está gravado e não temos a interação que você está acostumado com o telespectador. Ione, você pode ficar à vontade, pois não? Zé Virgílio, eu queria saber, com tantos progressos do Instituto Arte no DIC internacional, nacional, enfim, quais são os próximos passos de vocês, né, da banda Queiro, do Instituto? Qual a próxima abordagem? Sempre fomentando a cultura, mas qual o próximo passo? Olha, agora no final de novembro, né, quando a gente está completando 12 anos, nós estamos há 4 anos já um programa, né, chamado Mostra Cultural do DIC, do Arte no DIC, que a gente envolve todos os grupos, né, da Zona Noroeste, que tenham trabalhos que queiram mostrar, a apresentação também das nossas oficinas, né, dança, violão, percussão, a banda Queiro, outros artistas, como o próprio Danilo Nunes vai estar se apresentando. Esse ano, né, nós temos os 15 anos da morte do nosso patrono Plínio Marcos, então vai vir uma apresentação no espetáculo baseado na obra dele, que é conduzido pela Aninha, filha dele, e vamos ter também a presença de Lessê Brandão com o Ouro Verde, porque sempre vem um artista, né, que tenha relações com a Arte no DIC. Já veio, na primeira amostra veio Armandinho Macedo, na segunda veio Moraes Moreira. Esse ano está vindo a Alessi, né, que ela vai fazer um show lá com um grupo Ouro Verde, exato. Quer dizer, então, esse é em novembro, né, a nossa 4ª Mostra Cultural. E também eu estou ansiosamente esperando que acabe essas eleições aí para a gente receber o recurso de R$360 mil, que o governo federal, um trabalho de 4 anos, que agora que a gente conseguiu a liberação em parceria com a prefeitura, que deu uma contrapartida de 3 mil e poucos reais, e o Arte no DIC captou 360 mil, onde nós vamos ter ali um estúdio profissional, uma produtora de vídeo, toda a parte de cênica, de teatro, com cadeiras e tudo mais. Quer dizer, então... Onde vai ser exatamente? Vai ser a produtora, né? Nós temos lá o espaço para isso, né? Temos espaço com aquário para o estúdio e lá embaixo, né, naquela sala multiuso, é onde vai ser implantada a parte de cortinas, enfim, do teatro. Então, isso eu falei anteontem com a assessora da secretária executiva do Ministério. Ela me disse que a contrapartida da prefeitura já foi efetuada, está em análise, e aí assim que a lei
eleitoral permita, né, o recurso vai vir para a gente comprar. Eu espero que em dezembro a gente já esteja com esses equipamentos lá começando a ser instalados. Então é esse o que a gente tem, né, para até o final do ano. Isso é uma outra situação que precisava se rediscutir no Brasil, né? Essa questão do período eleitoral, você proíbe a prefeitura, o Estado, os municípios, né, de fazer repasses, né, de fazer determinados investimentos, liberar determinadas verbas, né? Ou seja, em parte, em determinados setores, você simplesmente para. Está tudo estancado, não há... Aquele programa dos pontos de cultura, teve muita gente que por conta, não estou falando agora, em outros períodos, né, quando os pontos de cultura foram lançados, porque aí foi proibido o repasse de recursos e gente que tinha uma programação orçamentária para aquele recurso e que teve problemas muito graves com algumas organizações sociais. Eu considero, no caso, o fato da gente não ter um nível político que nos permita, que permita esse tipo de liberação. Porque nós não participamos da discussão dos orçamentos municipais, estaduais ou federais, verbas que poderiam e podem ser utilizadas com muita seriedade. Muitas vezes há manipulações, mas caramba, nós precisamos evoluir. Eu acho que, Buturão, você tem razão nesse aspecto, de que a gente precisa evoluir, porque o momento eleitoral é por demais importante, não tenha dúvida. Mas não pode paralisar o país. Não dá para parar o país. E isso significa o quê? O envolvimento de todas as comunidades. Porque seja quem for o aplicador, seja ele classe política, seja ele empresário, tem que entender que ele está sendo vigiado. Ele está sendo fiscalizado. Até isso serviria de importância para estimular as pessoas a participarem. Eu colocaria até duas questões para os dois, para ambos, aí, aproveitando esse gancho. Até onde essa programação que vocês têm no Arte no DIC poderia utilizar esse drama da falta d'água para, a partir da comunidade, dar ideias de como poderíamos diminuir o impacto desse problema na nossa região, principalmente. E, ao mesmo tempo, até onde o cinema, né, poderia estar filmando essas questões todas, esse entrosamento, porque nós precisamos efetivamente divulgar esses fatos, precisamos efetivamente debater, discutir. E é um gancho para essa motivação nas duas áreas. Como haveria essa possibilidade? Vocês já poderiam pensar nesse caso? De antemão, já convido aqui o Delson, se ele quiser apresentar o filme para uma discussão lá com os meninos lá, tá entendendo? O nosso assessor comum, a Zenha, está ali falando que ele já está inserindo na programação. Então, acho que vai ser bacana. A Zenha não perde tempo. Já fez, na verdade, né? 14 de novembro a gente vai estar lá. 14 de novembro vocês vão estar no DIC? Vamos estar lá, passando o filme. Beleza. Então, conversando aí. Exato. Esquecendo de te avisar, viu? Exato. Mas é legal essa interação. Claro, exato. Legal. E também nós vamos chamar, dentro da Mostra Cultural, a gente já fez, durante 3 eventos, o pessoal tem um rapaz da Sabesp, né, que tem um vídeo onde ele mostra todo esse problema, inclusive em outros países, o que já está acontecendo, né, da coisa, como você colocou aí, né, do desperdício da água. Então, eles vão estar inseridos também. Como eu falei, né, aquela coisa que você tem que estar ali batendo até as pessoas entenderem realmente que é muito grave a situação. E que leva em consideração, inclusive, a preservação de rios, riachos, o que tiver, né? Evitando jogar aquele rio Bugre ali, uma coisa belíssima, tem um manguezal maravilhoso e, sinceramente, dá tristeza quando você chega ali para olhar. A água não né? pode ser usada. Nem os pescadores que estão ali no DIC, desde que o DIC é DIC, eles falam que eles agora têm que sair de lá para pescar em alto mar, porque o caranguejo, enfim, o peixe dali está tudo contaminado já. Com certeza. Essa, até respondendo a sua questão, essa integração entre o cinema, né, o audiovisual com essas questões, depois da Segunda Guerra Mundial, modernidade, pós-modernidade, contemporâneo, hipermodernismo, né, eu acho que o cinema virou com a sua linguagem um aliado
para esse social, para dizer as coisas, para poder dialogar. Então, com certeza, assim, elas se ligam e podem se ligar e se ajudar, né? Perfeito. Pois não, Ione Furukawa, mais algum questionamento aqui aos nossos convidados aqui? Tenho agora para o Delson sobre o curta, né, que já está pronto. O grupo que vocês formaram de TCC, pelo que foi visto, deu certo. O curta está fazendo muito sucesso, né, e ainda vai fazer, principalmente por ser um tema tão atual. E vocês apostam em produções futuras? Ah, com certeza. A gente respira cinema, né? Eu acho que isso é bom. A gente faz com amor, com paixão. A gente, com certeza, não vai parar por aí. Acho que a vida é um aprendizado, né? Eu acho que esse curta foi um grande aprendizado para a gente como estudantes. O longa também, vamos aprender com ele. E os próximos também. A gente captou um documentário chamado Felicidade. Esse documentário a gente foi com o SOS Sorrisos, com o Dr. Aual também, que são pessoas que vão até os hospitais e, por exemplo, o Dr. Aual leva cachorros para interagirem com as crianças. SOS Sorrisos, eles se vestem de palhaços e vão nos hospitais também, né, interagir com as crianças. E a musicoterapia também, né, que faz a junção da música com a terapia, né, como uma forma terapêutica, né, de auxílio às doenças, ao bem-estar. Então a gente captou já também esse material e a gente está em processo de edição. Esse vai ser a próxima que a gente vai finalizar, é o próximo material. Depois desse, com certeza, assim, em janeiro nós nos planejamos já. Em janeiro vamos começar a roteirizar o Limbo, agora a versão com falas, Espero que até lá também não tenha a falta d'água, seja só uma ficção mesmo, né? Que eu acho que tudo que nós queremos é isso. Até janeiro? Bom, acho que até janeiro fica difícil solucionar esse problema da água, né? Esse curto espaço aí de 4 meses aí aproximadamente, né? Mas esperamos que pelo menos chova, né? Nesse período mais quente, né? Já que as temperaturas vão subir. O problema é que a temperatura fica seca, né? O ar fica ressecado, não é aquele calor úmido que a gente está acostumado aqui, né, em Santos, no verão, e aí não adianta, né? A temperatura sobe, o clima fica seco e não chove de jeito nenhum, uma coisa realmente impressiona a todos nós, né? Agora, o Zé Virgílio, a banda Queiro vai se apresentar agora, qual é a próxima apresentação dela? E como é que as pessoas podem ir lá acompanhar os ensaios, alguma coisa assim, participar mais efetivamente? Quem tiver interesse em participar, em tocar algum instrumento, enfim, como é que funciona? Olha, lá nós temos um corpo, né, de profissionais, tem 2 assistentes sociais, tem pedagoga, quer dizer, tem as inscrições, né, para as oficinas. Esse ano de 2015 nós vamos ampliar, inclusive, aumentando a carga horária das oficinas. Então lá é um espaço que está aberto para todos, quer dizer, ele está ali no DIC instalado, foi feito para atender as pessoas ali, principalmente que moram nas palafitas, mas está aberto. A gente tem gente de São Vicente, de outros bairros também que frequentam, entendeu? Então, consultando aí o Facebook oficial, né, que é Arte no DIC, facebook.com/artnodic, e o site que deve estar aí, está em manutenção, né? Por esses dias aí ele deve estar no ar. Então ali tem todas as informações das pessoas, tá entendendo? Procurar o nosso pessoal técnico, tá entendendo? Para se matricular para 2015. Nós temos os melhores profissionais lá, o Renato de Renzo no teatro, a Renata Pacheco na dança, o Hugo Castro Alves violão, o mestre Nando capoeira, o Edson Cabeça percussão, enfim, tem profissionais altamente qualificados e muito bem remunerados, diga-se de passagem. Que é muito bom, né? Você mencionou que a Alessi Brandão vem aí, ela vai fazer o show onde? Lá no Arte no DIC. Lá no Arte no DIC. Aberto? É aberto. Lá a gente não cobra ingresso. Ela teve, aliás, a comemoração dos 70 anos, ela estava fazendo uma visita à Baixada Santista, ela comemorou lá no Arte no DIC. 70 anos de idade? 70 anos de idade, Caramba, hein? Não parece. O tempo não para, né? Nossa, Você falou o poeta. E uma curiosidade, você mencionaste no DIC, o Grupo Queiro, Vila Gilda, algum município da região metropolitana tem algo semelhante ao trabalho que vocês fazem ali? Olha, eu, assim,
Eu conheço assim poucos trabalhos aqui, porque como eu sempre digo, né, a minha vida aqui em Santos, ela foi direcionada para esse trabalho. Então eu conheci um projeto muito interessante, né, o projeto Camará, que tem em São Vicente, que é muito bacana, tá entendendo? O projeto Tantan, tem um pessoal também, a Egli, lá do DIC, que faz um trabalho também sério, interessante. Agora, com esse formato que o Arte no DIC tem, porque ali a gente contempla todas as linguagens artísticas num espaço só. Então ali está o teatro, ali está a dança, ali está a música, ali está a inclusão, a cultura digital, ali está o cinema, porque nós firmamos, está lá na PUC de São Paulo, um contrato de 5 anos, um convênio de 5 anos com a Arte no DIC, do núcleo de comunicação, de jornalismo. Então vai ter uma intervenção, eu nem sei direito o que é que vai ser isso, entendeu? Mas vai ser uma coisa assim pesada. E eles estão muito assim interessados em desenvolver esse projeto na área de comunicação, com rádio web, enfim. Quer dizer, então o Arte no DIC, eu acho que no Brasil deve ter poucos trabalhos com esse entendimento, né, de você contemplar todas as linguagens artísticas no mesmo espaço. Muito bem. Bom, vamos fechando aqui essa edição do Painel Regional, não é? Foi muito bom receber aqui a bancada aqui à minha esquerda, aqui, o Zé Virgílio, que é presidente do projeto Instituto Arte no DIC. Obrigado pela participação com a gente, sempre importante. Obrigado ao Delson Matos também, cineasta. Obrigado a Sucesso. você. E volte sempre aqui ao painel. E, claro, participações sempre importantes também com a gente aqui do nosso Uriel Vilas Boas, que a gente agradece muito, como a Ione Furukawa também. Você está sempre com a gente, ligado no Painel Regional, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, reprise às 8 da noite. Final de semana, você tem uma edição às 3 da tarde do sábado e aos domingos às 5 da tarde. Obrigado. Tchau.